Olá, meus amigos e queridos irmãos em Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e também a comunhão do Espírito Santo habite em cada um de vocês. Amém? Bom, meus amigos, depois de quase 2 anos se falando constantemente da crise de saúde que o mundo ainda está vivendo, na verdade, depois também dos rumores de conflito entre China e Taiwan e juntamente com essas notícias sobre aquela terrível catástrofe lá em Petrópolis, agora os telejornais e também as mídias sociais estão direcionando seus olhares e também os seus comentários para a situação entre Rússia e Ucrânia. Irmãos, desde 1963, quando houve a chamada crise dos mísseis lá em Cuba, nunca o mundo esteve tão próximo de uma terceira guerra mundial. E naquela época os soviéticos aqui planejavam ali instalar uma base de lançamentos no país vizinho dos Estados Unidos. Contudo, é óbvio que John Kennedy não deixou de forma alguma. Só que agora a Ucrânia, que deseja, quem sabe um dia ainda, se integrar à aliança militar ocidental, ela acabou virando uma espécie de Cuba de Vladimir Putin, que é o presidente lá da Rússia. E, amigos, a verdade é que não são exagerados os alarmes do presidente norte-americano Joe Biden, e é um fato que a Rússia cercou de forma militar a Ucrânia com a maior movimentação bélica desde a Segunda Guerra Mundial. E também é fato que a diplomacia ela está fracassando seguidamente nesse momento. E também é um fato que o Oriente ele está se alinhando, assim como acontece aqui no Ocidente. E nós também percebemos isso através do pronunciamento lá da China em favor da Rússia. E também é um fato, meus irmãos, que de um lado nós temos os Estados Unidos e do outro lado nós temos a Rússia, que são as maiores potências nucleares de todo o mundo. E, meus irmãos, embora atualmente a Rússia é apenas a 11ª economia global, com um PIB um pouco maior do que o PIB aqui do Brasil, o PIB deles é de cerca de 1,4 trilhão de dólares contra 20 trilhões de dólares dos Estados Unidos, ainda assim, os russos possuem um exército ativo superior a 1 milhão de homens, enquanto os Estados Unidos têm um exército ativo de mais ou menos 500 mil homens. E, embora os norte-americanos tenham, sim, o maior orçamento militar, os russos eles possuem mais ogivas nucleares e, em números redondos, seria 6.800 da Rússia contra 6.500 dos Estados Unidos. Isso de acordo com a FAS, que é a Federação de Cientistas Americanos. E por causa disso, uma guerra entre Ocidente e Oriente criaria uma situação bastante perigosa. E o jornalista Roberto Godoy, que é especializado em assuntos de defesa, ele disse para a Globo News que o arsenal nuclear atual pode aniquilar o mundo cerca de 16 vezes. E esse mesmo jornalista também disse que era assustadora essa movimentação atual lá da Rússia, que foi captada por sismógrafos. E, meus irmãos, embora não foi muito falado aqui na nossa mídia brasileira, houve um pronunciamento do Vladimir Putin para uma TV estatal lá da Rússia, em que ele advertiu sim sobre o uso de tecnologias de destruição em massa no caso de um conflito pan-europeu. E está escrito, meus queridos: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso está em Mateus 24, versículo 6. Bom, nós sabemos que a abertura do 6º selo do Apocalipse, capítulo 6, ela marca o início do tempo do fim, e o primeiro sinal
que esse tempo do fim havia chegado é, na verdade, o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1755, e depois desse também vieram na sequência o escurecimento do Sol e a Lua como sangue, lá no ano de 1780, e em 1833 aconteceu a queda das estrelas, faltando assim, meus irmãos, somente que o céu se enrole como um pergaminho no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sendo que em 1755 iniciou o tempo do fim, então as palavras de Jesus com relação às guerras e também os rumores de guerras que formam o princípio das dores, elas devem ser contadas a partir dessa data. Então, lá em 1914 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, em 1939 se iniciou a Segunda Guerra Mundial, e depois disso, e também antes disso, tivemos outras guerras e outros conflitos e também muitos rumores de guerras ao redor do mundo, e sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que estamos vivendo no tempo das dores de parto que Jesus profetizou. Mas, meus irmãos, é verdade que as guerras e também os rumores de guerra são as dores de parto e que ainda não é o fim. Contudo, lá em Daniel, no capítulo 12, está escrito assim no primeiro versículo: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Veja, esse versículo está apontando para o momento em que Jesus finalizar a sua intercessão pela raça humana e que as 7 pragas, então, serão derramadas sobre a terra. Mas, meus irmãos, além das 7 pragas, cabe perfeitamente uma terceira guerra mundial nesse momento que está escrito em Daniel 12, em que a graça for removida e os ímpios estiverem então sob o completo domínio de Satanás. Mas uma coisa interessante é que, por mais que particularmente eu acredito que essa grande guerra vai sim acontecer após o fechamento da graça, quando nós vamos lá no versículo 44 do capítulo 11 do livro de Daniel, que diz o seguinte: mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então, amigos, vemos que um pouquinho antes do fechamento da Porta da Graça vai existir um conflito entre o Norte e o Oriente. E mesmo sabendo que o Norte e o Oriente têm uma conotação mais espiritual nesse versículo 44 de Daniel 11, ainda assim, nós não podemos descartar a grande possibilidade de estar sim existindo uma guerra literal entre o Norte e o Oriente antes de terminar a graça, porque todo o restante de Daniel capítulo 11 fala das guerras literais entre os reinos do Norte e do Sul. Bom, amigos, eu não sei se toda essa movimentação vai terminar em uma guerra ou se algumas estratégias diplomáticas vão apagar esse possível incêndio. Mas de uma coisa eu sei: essa agitação faz parte das dores de parto que Jesus profetizou, e se isso estourar em uma guerra, talvez seja o pontapé inicial do cumprimento daquilo que está em Daniel 11:44. Mas ainda que não haja um conflito, e que na verdade Deus ajude para que não aconteça essa guerra, ainda assim, eu sei que eu faço parte de um poderoso exército que vai muito em breve lutar a terrível guerra do Armagedon, e eu sei que ainda preciso me consagrar muito mais para que eu não caia nessa batalha espiritual, mas que eu saia mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, quando acontece uma batalha, primeiramente são enviados os soldados ativos daquele país, mas quando é preciso, os reservistas também são enviados para a guerra. E pense comigo, quem está mais preparado para um conflito? Os soldados ativos, que estão constantemente em treinamento e também em simulações de guerra? Ou os reservistas, que estão vivendo uma vida sossegada? Bom,
quando estourar a grande guerra espiritual do Armagedon, que cada um de nós não seja pego de surpresa como reservistas espirituais, mas que desde agora sejamos soldados ativos de Cristo, nos preparando para enfrentar a maior de todas as batalhas. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos, e que Jesus, o Senhor dos Exércitos, nos conceda o seu Espírito Santo para estarmos então preparados para o fim desse grande conflito entre a verdade e a mentira. Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.